pessoal, meu nome é Isadora Honório, eu sou docente do curso de História da UFVJM e estou apresentando o primeiro episódio do Conexões UFVJM, o talk show do CISB. A nossa convidada de hoje é mestra pela PUC São Paulo e doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina. A professora Antônia Munhoz atua na UFVJM desde 2013 no curso de Letras Português e Espanhol. Seja bem-vinda, professora Antônia. Muito obrigada pela recepção do CISB, da professora Adriana Bodolá. Estou muito feliz de estar aqui para dividir com vocês um pouco do meu conhecimento teórico e também prático da literatura, ou da leitura literária. A professora Antônia vai compartilhar conosco hoje dicas valiosas sobre leitura e sobre autores clássicos. Bom, a primeira pergunta é como iniciar um hábito de leitura? Bem, essa pergunta é bastante usual, mas ela é muito difícil de responder. Primeiramente porque para a gente falar em hábito de leitura, a gente tem que ter, de fato, o hábito de leitura. Então, como professora e também como coordenadora de projetos de ensino e de extensão em leitura literária e em espanhol, que é onde eu atuo, eu acabei, durante os meus anos como coordenadora de projetos, entendendo na prática o que é formar um hábito de leitura. Então, algumas dicas bem práticas para isto são: primeiro, por onde você quer começar? Esta é uma dica fundamental, porque quando você quer ler literatura, você tem que olhar para si mesmo, Você tem que ter uma noção ou uma autorreflexão sobre quem você é, o que você quer ser, Qual que é o seu perfil de leitor. E para isso eu uso sempre nos meus projetos e nas minhas aulas da graduação uma técnica que eu aprendi lendo Aristóteles, que é exatamente a ideia do mapa da ignorância. Então, o que de fato eu já li, o que eu não li, o que eu gostaria de ler, Depois de você fazer esse primeiro mapa da ignorância, que é uma primeira sondagem dos livros clássicos ou não clássicos que você gostaria de ler, você tem que estabelecer uma sequência de leitura. O que eu vou ler primeiro, depois, Isso é muito importante, a ordem de leitura. Finalmente, então, partir para a leitura propriamente dita, que a gente faz, sobretudo, pensando no contexto da leitura, ou seja, hoje em dia a gente tem práticas de leituras que são de vários tipos, Então, por exemplo, uma leitura que é muito disseminada por conta das tecnologias digitais é a leitura no tablet, no Kindle, no celular. Então, por exemplo, para mim esta leitura não funciona muito. Eu preciso de um escritório, de uma mesa, do livro físico, do silêncio. Então, cada leitor vai definir para si mesmo o seu melhor modo de leitura. O importante é que seja uma leitura silenciosa, uma leitura atenta e uma leitura que, sobretudo, vai abrir o seu horizonte de consciência. Essa é a principal dica que, inclusive, a gente volta para Aristóteles. E, professora Antônia, como entender autores clássicos? Para entender os autores clássicos, eu penso, hoje em dia, eu acho que não convém ir para o autor clássico com a obra original, Por exemplo, eu vou citar o Dom Quixote. O Dom Quixote é o livro mais lido, depois da Bíblia, ele é o livro mais lido no mundo. Então, o Dom Quixote, ele pode aparecer sob várias formas.
né, adaptadas, aparece no cinema, aparece na televisão, aparece em forma de quadrinhos, cinema infantil, enfim. Hoje em dia, como digamos, o nosso acesso ele é muito digital, eu começaria, né, como professora, levando algum vídeo na escola, né, ou lendo com os alunos alguma adaptação do Don Quixote. Por exemplo, Ferreira Goulart. Ferreira Goulart foi um escritor brasileiro que fez uma adaptação muito bonita, né? Mais recente, tem a do Monteiro Lobato também, Don Quixote das Crianças, enfim. Mas depois desta leitura adaptada, né, ou assistir algum filme, né, a gente tem na música popular brasileira também algumas versões, né, cantadas sobre o Don Quixote, Engenheiros de Havaí, né, a filha da Elis Regina, como é que chama a cantora? Não, eu não conheço. Eu esqueci, também fez, o Tom Zé também fez uma versão do Don Quixote. Então, eu procuraria me apropriar de outros conteúdos culturais, né? Uma vez você acessado, né, esse conteúdo cultural, então eu partiria para uma tradução do clássico, né? A gente tem uma tradução do Don Quixote bem famosa, do Sérgio Molina, né, pela editora 34, que é uma tradução maravilhosa. Professor Antônio, próxima pergunta. O que é a literatura para crianças e jovens? Bem, esta é uma pergunta bem interessante, né? E, na verdade, até hoje ela é objeto de discussão, né, nos cursos de letras, pedagogia, em outras áreas também. E ela não deixa de ser, por isso mesmo, uma pergunta polêmica, né? Porque temos várias visões diferentes. A visão que eu vou defender, na verdade, é a visão da Cecília Meirelles, né? Nossa poetisa amor, que escreveu este livrinho, que são conferências sobre problemas da literatura infantil. Então, nesta obra, a Cecília Meirelles está defendendo a ideia de que não existe literatura infantil, que toda literatura publicada, né, e lida e oralizada desde tempos imemoriais, ela pode ser lida para a infância, né, para a criança. Claro que a gente não vai ler toda, né, literatura, mas uma seleção que pode ser adaptada, né, para esse público. Então, histórias de várias épocas e civilizações. Este livro é muito interessante para a gente fazer uma reflexão intensa sobre esse tema da noção de literatura infantil. Bom, professora, como fazer com que a leitura não seja vista como exclusivamente uma obrigação na escola? Bom, esta pergunta também ela é muito polêmica, muito interessante, porque ela remonta ao histórico, né, de leitor de todos nós. Todos nós que fomos adolescentes, né, a gente teve alguma marca, né, com um professor ou com uma professora ou com um livro na nossa adolescência. Então, por exemplo, como tornar a leitura literária não obrigatória na escola? Fazendo exatamente o mapa da ignorância do Aristóteles, né? Fazendo esta autorreflexão, ou seja, quem sou eu, o que eu gostaria de saber, né? Em que ordem e como. Então, eu vou dar um exemplo de uma leitura que me encantou, né, na escola, e que foi uma vez um professor do curso de História, exatamente, e convidou os alunos do primeiro ano do segundo grau, na época, né, faz uns anos atrás, e a gente foi assistir no teatro
Madame Bovary, né, do Gustave Flaubert. E quando a gente assistiu aquele filme, eu fiquei absolutamente encantada com a história, né? Eu era muito jovem, mas aquilo me levou ao livro, né? Claro que na época eu não li o livro no todo, né? Não entendi muito bem, porque é um clássico, né? Mas aquilo me fez abrir muito a vontade de querer insistir na literatura dos clássicos, né? E por isso talvez que eu tenha escolhido, né, o curso de letras, né, na universidade, na época do vestibular, porque eu era, desde muito pequenininha, eu sempre fui fascinada pela leitura literária, né? E até hoje eu leio, escrevo e os meus projetos, a minha atuação na universidade é em cima da leitura literária em espanhol. Ótimo. Então, como dica, pessoal, trouxe alguns livros, né, para mostrar para vocês, que são livros da minha biblioteca, né, pessoal, que eu utilizo e que recomendo muito a vocês que adquiram. Inclusive, as aquisições que eu faço, a maior parte delas é pelo estante virtual, site, né? São livros bem mais em conta e chegam na porta da sua casa. Então, primeiro é Aristóteles para Todos, do Mortimer Adler, né? O mesmo autor do Como Ler Livros. São 2 livros, este aqui, absolutamente fundamentais para quem quer iniciar um bom letramento literário, né? Ou então de outras áreas, não precisa ser só literatura, certo? Então, esses 2 livros, esse aqui eu mesma pedi anos atrás, vários exemplares tem na biblioteca. Outro livro que eu recomendo muito para quem gosta de literatura é Para Ler Literatura como um Professor, do Thomas Foster. São ensaios explicativos, né, de como ler literatura e como a gente não ficar muito preso a teorias literárias, né, como ter uma relação mais saudável, né, com o texto literário. Outra dica é Contos e Poemas para Crianças Extremamente Inteligentes de Todas as Idades, do Harold Bloom, que é aquele professor norte-americano que eu falei para vocês, né? Isso aqui é dentro daquela ideia da Cecília Meirelles sobre a leitura, digamos, para todos, né? Ou seja, que todo mundo tem que ler literatura, né? E para todas as idades. Muito bom esta coletânea. Depois, para as professoras e professores, eu recomendo Literatura Infantil na Formação do Leitor, Teorias e Vivências. Isso aqui é uma coletânea de artigos, né? E que vai falar da formação do leitor, né, literário, sob várias perspectivas. Então, desenvolvimento afetivo e sociomoral, as relações interpessoais saudáveis, psicologia analítica, a contação de histórias, né, e suas contribuições para a formação do leitor, projeto de trabalho, né, como modalidade organizativa da literatura infantil no âmbito escolar, questões de ilustração, lugares para gostar de ler e, finalmente, como organizar uma biblioteca infantil, né? Que é, aliás, um dos objetivos, né, da gente estar fazendo um trabalho conjunto, né, entre eu, né, e a professora Adriana Baudelaire. Então, finalmente, sugiro, né, para as professoras de espanhol e professores também, Juana de Ibarburu para Niños, que é uma leitura absolutamente fantástica. Juana de Ibarburu, uma poetisa, escritora uruguaia, de quem eu tenho muito apreço, contemporânea da Cecília Meirelles, da Henriqueta Lisboa, da Gabriela Mistral, grandes vozes líricas, né, do nosso continente latino-americano.
e que eu uso muito nas minhas aulas da graduação, no curso de letras e também nos meus projetos. Bom, gostaria de agradecer a presença da professora Antônia, que aceitou o nosso convite e trouxe dicas maravilhosas e muito importantes sobre leitura, e dizer que esse é apenas o primeiro episódio do Conexões UFVJM. Fique ligado nas redes sociais do CISB e nos acompanhe.